3, verso de número 9. Verso 10. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Vamos dizer todos? Mas ele sabe o meu caminho. E se ele me provasse, sairia eu como ouro. Deus fale conosco. Abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvirmos a Tua voz. Que o homem não fale de si mesmo, mas fale da Tua palavra santa, pura, sagrada. E ao término desta reunião saiamos aqui edificados pela Tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Do Novo Testamento eu considero 3 cartas difíceis: Romanos, Hebreus e Gálatas. Do Velho Testamento considero o livro de Jó o livro mais difícil. É o livro mais antigo da Bíblia. É o livro, possivelmente alguns dizem que foi Moisés que escreveu, não sabemos a autoria. É um livro classificado no cânon judaico como livro poético. O nosso cânon também, a composição de todos os livros, Jó faz parte dos livros poéticos. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Por ser um livro poético, o grande emblema, paradigma de um livro poético é você pinçar versículos isolados do livro de Jó. Como eu mesmo disse, o livro de Jó, por ser poético, é poesia, tem métrica. E nós sabemos que quem faz poesia tem um elemento subjetivo de enxergar coisas em momentos singulares e particulares da sua vida. O livro de Jó é um livro também marcado por muitos diálogos. 3 personagens, além de Jó, deixando de lado sua esposa e seus filhos que morreram, vão protagonizar a história. E por último, do capítulo 32 ao 37, mais um personagem é apresentado, que é Eliú. São 3 amigos, que nós vamos comentar sobre eles: Bildade, Elifaz, e mais o outro aqui, eu coloquei na minha agenda, tem aqui o livro de Jó, você vai encontrar, por exemplo, Zofar, no capítulo 20. E do 32 ao 37, nós vamos ter a apresentação de Eliú. A perda de Jó, de tudo que ele tinha, aparece no capítulo 2. No capítulo 3, trava-se uma história muito bonita. A história mesmo, propriamente, do núcleo duro deste livro, é a partir do 3 até o final, 42. E todo o capítulo 3 em diante são vários diálogos, são várias conversas, há réplicas e tréplicas. E aí você pode me perguntar, aonde Deus vai falar? Deus fica em silêncio no livro de Jó até o capítulo 37. Deus não fala nada no livro de Jó até esse capítulo. Deus só vai falar no capítulo 38 até o capítulo 41. Porque 42 é o ponto de vista final de Jó, bem diferente do que ele havia falado em capítulos anteriores. Antes de viajar, tomei notícia de um grande jornalista que morreu, da Folha de São Paulo, Carlos Heitor Coni. Morreu com mais de 90 anos. Ele era apaixonado pelo livro de Jó. Estudou seminário católico, mas conhecia a Bíblia como poucos jornalistas. E ele sempre afirmava que seu livro, esse livro de Jó, o livro tão chamado de A Paciência de Jó, dizia Carlos Heitor, é o livro do sofrimento.
E a grande pergunta desse livro é: por que o justo sofre? Essa é a pergunta. Um detalhe: Deus não dá resposta. Deus não vai, muitas vezes, nos dar as respostas em detrimento dos nossos questionamentos e argumentos. Mas eu queria desafiar hoje o seu coração e o meu também. Como eu disse na casa dos irmãos, olhando para a mãe da Estefânia, olhando para seus irmãos, quantos questionamentos povoam a mente de cada um deles. Quantos questionamentos estão agora povoando na mente de muitos crentes. Ontem eu fui a 2 cemitérios, o dos Amarais e o da Saudade, sepultar uma professora, coordenadora de um curso de universidade, que eu a conheci, que diante do câncer que ela teve, do peritônio, graças a essa enfermidade, uma pessoa que era cética, alheia ao Evangelho, conheceu o Evangelho e aceitou a Cristo. Nós não entendemos os desígnios de Deus. Deus deu a ela mais 3 anos. Nova, realmente, partiu com 50 anos. E ontem à noite, quando acordávamos, olhamos o celular, a irmã Adriana, está aqui a Adriana hoje, que batizamos nas águas. Antes, agora em dezembro, seu pai com 80 anos, um descendente de orientais, 80 anos, morreu de um infarto fulminante, de madrugada. E ao chegar naquele velório, meu coração ficou pesaroso, porque a maioria dos que estavam ali não conhecem o Evangelho. E as perguntas da Adriana, a mim direcionadas, impactaram meu coração, e a alma dele, pastor. Essa é a pergunta. E a alma? Eu não tenho respostas. Romanos 10 diz que ninguém pode afirmar quem subirá ao céu e quem descerá ao abismo. Nós não temos esse poder. Não há garantia, porque somos crentes, que devemos sair às ruas e dizer aos de fora que somos salvos. Até porque essa linguagem eles não entendem. Mas a segurança que temos, como diz o hino, sou de Jesus, o velho hino, essa garantia é porque o Espírito testifica em nós que somos de Cristo. Então ontem eu celebrei a morte em 2 cemitérios e fui celebrar a vida em Montemor, porque a irmã Laís está grávida, esposa do André, aqui da nossa igreja, e daí ela vai dar à luz daqui a 2 meses. Então essa é a dicotomia de uma vida cristã, em saber lidar com perdas e ganhos, com vida, com morte, com enfermidades e prosperidade, e fartura. E nós precisamos entender que a grande sacada do livro de Jó é que a teologia dele, também como a nossa, foi e a nossa será mudada, lapidada, rebuscada e refinada. Jó entendeu no capítulo 23 que se Deus o provasse, assim como o ourives leva o ouro no cadinho e o liquefaz, e faz com que as impurezas impregnadas no ouro sejam removidas, separadas do ouro líquido, e o ouro se torna mais límpido e brilhante, Pedro vai nos dizer que nossa fé é provada no fogo como ouro. A vida de Jó foi transformada, embora ele era justo, reto e temesse a Deus e andava com Deus. C.S. Lewis disse que a vida é a professora mais implacável. Primeiro dá a prova, depois a lição. Nas escolas, primeiro nós temos a lição, depois a prova. E ainda C.S. Lewis disse, e lembrem-se, quem não sabe, C.S. Lewis era ateu, escreveu Crônicas de Nárnia,
O filme, porque ele era professor de Oxford e era muito crítico, né, literário, da literatura inglesa, e se converteu ao Evangelho. E aquele dom que Deus deu a ele, das artes, da literatura, ele trouxe para o Evangelho. E um detalhe, alguém lembra do movimento que passou no Brasil, que tudo da Disney é demônio? Pois é, a Disney Pictures fez o filme Crônicas de Nárnia. Então nós não podemos atribuir que o mal está ali ou acolá. O mal está em nós. O mal está na terra. O mundo jaz no maligno. E C.S. Lewis, seus direitos foram comprados pelo Walt Disney Pictures e fez o filme, e é um dos filmes que eu acho extraordinários, e a história do filme é para nos mostrar a beleza do Evangelho, do leão que morre e ressuscita, e de uma terra que haverá de ser restaurada, uma terra além do mar, Nárnia, uma figura da terra da plenitude que Cristo tem para nós ainda nesta terra. É um livro literal. C.S. Lewis diz que Deus sussurra em nossos prazeres e grita em nossas dores. Dentro desse escopo do livro, eu diria que é um relato verdadeiro de pessoas reais. Se você tem dúvida da história de Jó, leia em casa Ezequiel 14. Ezequiel está em Babilônia, no Iraque, no cativeiro, e Deus falou para ele: ainda que Jó, ainda que Noé e ainda que Daniel orassem e pedissem a mim por Judá, eu não os ouviria. Se você ainda tem dúvida que esse livro não existiu, é um livro de conto de fadas, o livro mais antigo da Bíblia, que é Jó, Tiago vai nos falar que nós devemos ter a paciência que Jó teve. Então você vai encontrar nesse respaldo, nesse livro também, é um livro inspirado. Se você olhar para Jó 5,17, vamos ver rapidamente, Jó 5,17, há uma doutrina lá, que está em Hebreus capítulo 12, verso 5. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. E essa expressão do livro de Jó, ela é citada pelo autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, no Novo Testamento. Assim como Deus disciplina, um pai disciplina o filho, Deus disciplina os seus servos. Uma outra referência, Jó 5,13, ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3,19, que Deus pega as coisas que não são dos sábios e dos astutos, para confundir os que são. Outros paralelos também no livro de Jó, vamos encontrar em Provérbios, em Isaías. Qual foi a época que Jó viveu? Possivelmente 2000 anos antes de Cristo, ou seja, ele foi contemporâneo de Abraão, dos patriarcas daquela época. Por que que o justo sofre? Essa é a grande pergunta do livro de Jó. O ponto, não para explanar porque nós sofremos, mas para mostrar que a submissão é o caminho da sabedoria, e Deus sabe o que é melhor para nós. Segundo ponto desse livro é que no final, digam comigo, no final, o que é que vai acontecer no final? Deus é glorificado, Satanás é derrotado e Jó é santificado. O terceiro aspecto desse livro é a confusão de Satanás, sempre argumentando em nossa cabeça por que alguém serve a Deus e todas essas tragédias acontecem. Esse é um dos grandes embates. Então, os métodos de Satanás no livro vêm mais ou menos assim: aonde está Deus se as bênçãos externas materiais foram tiradas da sua vida? Até o navio que Paulo estava se despedaçou. Até o navio.
Quando Paulo chegou na ilha, depois que o navio tinha acabado, despedaçado, e aí os homens, os habitantes disseram, os bárbaros disseram: nossa, esse homem só pode ser um Deus, pelo que aconteceu. E de repente uma serpente vem da própria ilha, junto com os bárbaros, e amarra-se na mão de Paulo. Eles já mudaram de teologia. Isso aí é do mal. Isso aí, aonde ele chega, então está carregado. E depois eles viram que a serpente não fez nada, já mudaram a teologia. E quando nós olhamos a tragédia da viagem de Paulo para chegar a Roma, ele chega na ilha de Malta. O dono da ilha, que eu chamo de Silvio Santos, chamado Públio, aquela ilha do Guarujá que o Silvio Santos tem, era o dono da ilha, o coronelismo, está ali na ilha. E diz a Bíblia que ele estava com uma desinteria. Minha Bíblia diz desinteria. Eu sofri agora no Nordeste lá, porque eu fui falar e lá é e aí eu falava ninguém entendia nada. O Fernando troca a mente e volta, não é. Então, desinteria, ou seja, uma infecção intestinal. Não havia antibiótico. Paulo orou por Públio, ele foi curado. Sabe o que aconteceu? Todos os moradores da ilha que estavam enfermos fizeram fila. Paulo orou por todos, Deus curou a todos. Então nós vamos entender que no final, aquela viagem conturbada que só deu problema, era a tentativa do inferno de impedir a ação sobrenatural de Deus em Malta, e ainda o evangelho ser pregado em Roma. E o melhor, Paulo preso não escreveria, se ele não tivesse preso, não escreveria Efésios, não escreveria Filipenses, não escreveria Colossenses, não escreveria 1 Timóteo e 2 Timóteo e Filemão. E só as 3 primeiras cartas que ele escreveu, que eu citei, meu Deus, é teologia pura. A prisão de Paulo faz ali dele um grande escritor, que vai, com seus escritos, compor um cânon do Novo Testamento. Quem vai entender? Então, outro método que o diabo coloca é a remoção da nossa saúde, e as pessoas até dentro das igrejas que não têm maturidade questionam: mas você não é de Deus? Deus não disse que nós estaríamos vacinados contra as moléstias deste mundo tenebroso. A nossa cabeça, queridos, precisa ser bem arrumada, porque quando a grande tribulação vier e a crise chegar, serão muitos questionamentos dos de fora e dos de dentro que não têm uma boa base bíblica. Alguém já leu no Evangelho de João que Jesus disse, não foi Paulo, que o mundo jaz no maligno? A remoção da saúde. Além disso, se não fosse apenas esses 2 métodos de Satanás, os amigos que vieram a ele, que não entendiam o que estava ocorrendo, eles pensavam que estavam falando por Deus. E há um pensamento aqui que eu pus: não há maior prova terrena do que a de ser mal entendido, rejeitado pelos melhores amigos e pelas pessoas mais consagradas que conhecemos. Porque às vezes, meus irmãos, eu sou um pastor, eu não posso ficar dando minha opinião do que eu acho, do que deve ser feito. Eu tenho que diagnosticar cada caso, e não sou eu apenas. Qualquer pastor e um irmão maduro não pode fazer o que os amigos de Jó fizeram. Eles falaram coisas boas, mas eles entraram num ambiente onde eles foram arguir, dizer com a Jó que talvez ele estava em pecado, e era por causa de pecado que ele estava doente. Nós não temos essa autoridade de Deus. E além disso, o 4º ponto é que Jó tem bons argumentos, mas a sua defesa é pobre. Seus amigos têm argumentos fracos, mas os defendem muito bem. E aí cria-se um dilema: ou Jó abre mão da sua integridade,
ou ele acusa Deus de injustiça. E o quinto conflito desse livro, o quinto tópico, é que nós vamos vivenciar isso, vivenciamos os sentimentos ou os sentidos se contrapondo à nossa fé. Não é assim? Quando nós vamos orar, oramos e piora. Foi no hospital, a pessoa falou, pastor, piorou. Eu digo, nós não andamos por vista, andamos por fé. E está doendo. Eu falei para a Estefânia que a forma como era, assim, eu não sei se fosse comigo, acho que eu faria pior. Porque a forma como ela reage às dores, sem nenhuma morfina, é um milagre de Deus. E eu disse para ela, Deus está usando sua vida para corrigir muitos que estão normais e reclamam de tudo. Deus está usando a sua vida, não é só da Estefânia, a sua e a minha, a forma como nós reagimos às pressões que nos chegam. E as pessoas nos observam, porque agora essa semana, pastor Felipe, eu vi um livro da editora Reformada, falando sobre a doença de Charles Spurgeon, que naquela época nem existia a terminologia. Hoje se diz que ele tinha fibromialgia da cabeça aos pés. Ele pregava em Londres pregações extraordinárias. Foi chamado o príncipe dos pregadores. Ele saía do púlpito com dores no corpo e dizia, eu não entendo porque o Senhor me usa com tanto poder e depois eu sou jogado nesta cama com dores. E até hoje a fibromialgia não tem um remédio que cure. E alguns irmãos que eu conheço estão dopados de Voltaren, Cataflam e contaminando mais ainda o fígado e trazendo problemas e sequelas a longo prazo para tentar reparar uma dor. E muitas vezes eu estou falando agora de um servo de Deus, Charles Spurgeon, que morreu ainda novo, mas deixou um grande legado. E quem compreenderá os desígnios de Deus? Então hoje de manhã eu fecho aqui esse ponto para mostrar agora na Bíblia que a teologia de Jó foi mudada. A sua também vai mudar. Amém. E um dos grandes problemas neste livro é por que o justo sofre? Mas a pergunta é, quem disse que eu e você somos justos pela regra e o cânon da nossa própria cabeça? Nós não somos justos. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Amém. E às vezes até situações que nos chegam de injustiça, muitas vezes nem foi em função de nossa semeadura e colheita, mas é porque vivemos no mundo corruptível, no mundo que jaz no maligno, no mundo em que as potestades e principados regem as mentes de homens ainda marcados pela velha natureza da vida. E sofremos as consequências das escolhas erradas desses homens que convivem conosco e habitam nesta terra corrupta e corrompida. Por isso eu quero chamar a sua atenção agora. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Jó. Vou fechar essa parte aqui da tela e quero que você fique comigo junto com os textos. Vamos ver primeiramente os grandes questionamentos de Jó. Capítulo 4, verso 17. É um livro de vários questionamentos. É um livro de vários diálogos, várias perguntas, respostas, réplicas, tréplicas. Jó, verso 4, 17, diz assim: seria porventura um mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Preste atenção à palavra justo. Essa palavra vai aparecer várias vezes no livro de Jó. Justo, justiça, justo, justiça. Há uma grande pergunta, em outras palavras: esse homem é justo? Outro questionamento, Jó capítulo 7, verso 1. Não é penosa a vida do homem sobre a terra?
Não são seus dias como os de um jornaleiro. Então ele está questionando aqui, mas por que a vida do homem é tão penosa? Alguns ainda não descobriram que a vida é penosa. Ainda estão lá no Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A minha preocupação é com essa mocidade que está vindo aí. A minha grande preocupação é com essa geração Zap, do Z, que só sabe zapear, não ler, não gosta de refletir, de meditar, tudo é imediatista, imediato, automático. Esta geração terá grandes dificuldades, porque o Deus a quem conhecemos, o Deus que conhecemos, não é um Deus que responde no automático e no imediato. E além disso, teologia não se faz com batismo nas águas e uma igreja linda, cheia de ministérios e bem estruturada. Uma boa teologia se faz com oração, estudo sistemático da Bíblia, leitura e reflexão. E quando nós não entendemos isso, Deus tem instrumentos, um deles, o sofrimento, para refinar e tratar a nossa teologia e aprimorá-la. Deus não é masoquista. Deus não traz sofrimento para o próprio sofrimento do homem, vendo o homem largado, sofrendo, como alguns teólogos criam, que o Deus criou, o Deus Criador fez a criação e largou a criação. Ele é o Deus Criador, mas Ele é o Deus imanente, presente, e melhor dizendo, Ele anda com o seu povo e a sua noiva e a sua igreja. Jó capítulo 7, ele traz esse argumento que a vida é penosa. Jó capítulo 7, verso 20, ele chama Deus de espreitador. Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador dos homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Jó está achando que alguns crentes acham. Uma vez uma irmã em Caruaru disse: pastor, nem Jesus passou o que eu passei. Eu digo: meu Deus, tem que levar para o Fantástico da Rede Globo. A teologia tem que ser mudada, minha querida. Você precisa ler Hebreus capítulo 6, que ele passou angústias e pavor de morte. O Filho de Deus nunca ficou separado do Pai desde a eternidade, por toda a eternidade, e na cruz do Calvário ele grita: por que me desamparaste? Para que perda maior, lacuna maior, a comunhão que ele disse que tinha com o Pai em João 17, e em João 18 ele é preso e pergunta: por que me desamparaste? É falta de leitura de Bíblia. A teologia hoje de muitos crentes são os cantores gospel. As pessoas hoje querem ouvir as paradas musicais. Quando eu era do mundo, eu escutava a rádio FM, que eu não gosto dessas rádios que ficam falando demais, e não tem música nenhuma, a não ser que seja notícia. E depois que eu me converti, eu entendi: não é música que vai me edificar, é a palavra de Deus que muda a minha mente, que edifica a minha alma. E a palavra de Deus tem que ser lida toda e sempre, toda e sempre, toda e sempre, toda e sempre. E aproveito para indicar um livro que eu indiquei no início de janeiro, o melhor livro para que alguém está chegando agora à igreja, quer entender a Bíblia, dá de presente para alguém. Esse autor foi o pastor da Rainha Elizabeth, para entender a Bíblia, John Stott. Melhor livro, para que serve a Bíblia? Qual o propósito da Bíblia? Eu fui de uma época que tinha caixinha de promessa, caixinha de promessa, caixinha de promessa. Gostei de um pastor que colocou no Instagram: qual é a palavra profética para 2018? A Bíblia inteira. Nada de palavra profética para o ano inteiro, né? Essa é a palavra. A palavra profética para 2018: leia a Bíblia toda e sempre.
Ele fica lá pensando um versículo. Embora Deus pode nos dar uma palavra e guardar, eu não tenho dúvida quanto a isso. Deus me deu uma palavra para esse ano. Deus nos falou aqui da importância da decisão do Trump, que mesmo sendo ali um governo meio mal compreendido e também meio deslocado, não tem problema, porque talvez se fosse muito certinho, não faria o que Deus quer. E aí a gente fica lá questionando, mas como é que deu? Porque você não conhece a Bíblia, porque Deus usou o imperador do Irã, que hoje é o Irã, não é o Irã aqui, do Irã, lá da Pérsia, Ciro, e disse: se o meu servo Ciro, ainda que ele não me conheça, ele vai fazer o que eu quero. E Deus usa quem Ele quer para cumprir os seus propósitos. Então, outro questionamento está em Jó, capítulo 24. Esses são vários. Capítulo 24, vários questionamentos. Abra comigo a sua Bíblia. Ele diz aqui, versículo 1: por que o Todo-Poderoso não designa tempos de julgamento? E por que os que o conhecem não veem tais dias? Por que Deus deixa lá o ex-presidente Lula falar tudo o que ele quer? Pergunta de alguns crentes para mim lá em Maceió. Por que Deus não põe lá e faz alguma coisa com o PT? Eu falei, vamos dar a pergunta? Por que tanta coisa na igreja está acontecendo e Deus não faz nada? Porque o juízo de Deus não vai começar com o PT, vai começar com a igreja. E Jeremias diz diferente: quando Deus tiver um povo caminhando com ele, Jeremias 3 falou: eu colocarei pastores no governo. Não é pastores evangélicos não, por favor. Ele está falando de pastores que vão cuidar de pessoas, líderes, príncipes, que vão apacentar a nação. A esperança não está em candidato evangélico nem católico. Deus pode usar quem Ele quer. O problema é o povo de Deus que não tem aliança com Deus. Porque se estivermos alinhados com Deus, Deus usa até o incrédulo para trazer tempos de bonança à nossa nação. Amém. Então o capítulo 24, ele começa agora a perguntar. Você vai ver o século 21 aqui. Eu estava dando uma lida e vi, meu Deus, quanta tragédia. E é o que nós estamos vendo. E a pergunta é: aonde está Deus? Versículo de número 2: aos que removem os limites. Limites, eu vi nas terras do Nordeste, e aqui também, coronéis que tomaram terras de pobres, falsificaram no cartório e hoje são riquíssimos. E Jó está perguntando: Deus não está vendo isso não? Jó está perguntando: Deus não está vendo isso não? Depois ele diz no versículo 3: eles levam do órfão o jumento, da viúva tomam-lhe o boi. Ou seja, estão roubando daqueles que são necessitados. E ele está perguntando: o Senhor não está vendo isso não? E ainda me dá essa doença? Verso de número 7: passam a noite nus por falta de roupa. Ai meu Deus, quantos mendigos nas ruas! Aonde está Deus? Quando eu estava na faculdade, uma colega espírita, enquanto eu fazia a restauração do dente da paciente, quase furei, porque a pergunta me deixou ali desnorteado: aonde está Deus com tantas crianças que nascem com deficiência física? Eu disse: Deus me deu uma resposta. Eu tinha só 21 anos. Vou te dar a resposta. Quem fez a bomba atômica? Deus, o diabo ou o homem? O homem. Quem jogou a bomba atômica em Nagasaki e Hiroshima? Deus, o diabo ou o homem? O homem. Quais são os efeitos da bomba atômica, da radioatividade no nosso corpo? Inúmeros. Quem fez isso? Deus, o diabo ou o homem? O homem. Então, a consequência da mutação genética, da radioatividade, não veio de Deus e do diabo, veio do homem. Ele olhou para mim e falou: precisava responder assim? Está respondido. Então, são as perguntas que nós temos. Depois ele traz aqui, versículo 9: órfãozinhos são arrancados ao peito, e dos pobres, e se toma penhor, vende-se crianças. Tráfico de crianças.
Versículo 12: desde as cidades gemem os homens, e a alma dos feridos clama. Agora leia o final: e contudo Deus não tem isso por anormal. Ele está perguntando para Deus: por que o Senhor me manda essa doença, eu que sou justo, e tudo isso aí está acontecendo, o Senhor não está enxergando? Talvez é o livro mais moderno da Bíblia, é Jó. Versículo de número 14: de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. E ele começa a trazer vários questionamentos. No capítulo ainda 25, verso 4, ele pergunta de novo sobre justo. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Quantas perguntas! Agora, eu quero sair das perguntas. Eu quero mostrar para você que a teologia de Jó, a minha e a sua, pode ser mudada em meio a esse deserto e vale de sofrimento. Eu encontro em Jó, eu falei para vocês que é o livro mais antigo da Bíblia, e quando eu encontro em Jó esses que eu chamo de joias, pérolas, você vai encontrar doutrinas bíblicas milenares antes delas serem colocadas no cânon do Novo Testamento. Então vamos abrir primeiramente o capítulo 5, verso 17 e 18, que eu falei logo no início, está em Hebreus. Deus disciplina o homem. Verso 17: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. De onde o autor de Hebreus tirou lá Hebreus 12, 5? De Jó 5, 17. Jó entendeu que ele não era apenas um servo. O autor de Hebreus diz que o pai disciplina o filho. Isso está em Jó 5,17. Outra doutrina importante: os amigos de Jó, a Bíblia diz em Provérbios que na angústia nasce amigos de aliança. Quem pode dizer amém? Amém. Eu só tenho um, é o meu vizinho. Glória a Deus. Porque eu falo para minha filha: amigos só se conta em uma mão. Colegas nós temos vários. Amigos, eu nunca vi Davi, viu, adolescente? Adolescente tem que pensar: é meu amigo, meu amigo, meu amigo. Não, não. Quem era o melhor amigo de Jonatas, de Davi? Só um, Jonatas. Sabe de quem era filho? Do inimigo de Davi, que era o pai de Jonatas, que queria matá-lo. E era o único amigo. Aí você percebe a importância de um amigo. Os amigos de Jó não entenderam, mas Jó entendeu que amigo não é para ficar dando palpite na hora da doença do outro, é para ter compaixão. E aí, veja o capítulo de número 6, verso 14, o que diz Jó, ao versículo 14: ao aflito, deve o amigo mostrar compaixão. Quando alguém da igreja, algum irmão, até começar de mim, eu posso ver até o diagnóstico na minha frente da situação espiritual daquela pessoa. Não é hora de argumentar e dizer: você está passando por isso por causa disso. Deixe que a pessoa conclua. E aonde os amigos de Jó erraram? Falaram demais, quando o que ele mais precisava era apoio. Sabe o que é que muita gente precisa? Passar ferro na roupa dele, lavar roupa. Ah, mas nós não queremos pagar o preço. Mas nós queremos afiar a nossa língua para dizer: é isso, eu acho que é isso. Irmãos, o que talvez aquele irmão precisa, aquela irmã precisa, é da compaixão. E a parábola do bom samaritano nos corrige, porque o sacerdote passou, o levita passou, e quem socorreu foi o samaritano, que não se dava bem com os judeus. E às vezes nós falamos dos espíritas,
falamos das pessoas que têm outra religião, e por mais que eles não tenham uma teologia coerente com a palavra, Deus talvez dá a muitas dessas pessoas aquilo que em hebraico Jonatas fez para Davi: recebe compaixão. Precisamos desses amigos, precisamos construir amigos na aliança de Deus, no reino, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Não faça amigos na igreja por interesses. Uma irmã uma vez me contou, eu dei risada, ela tem idade de ser minha mãe, ela fez um creme de uma beterraba, uma berinjela escabeche, e entregou lá para um pastor aqui em Campinas. Meu irmão, ela foi comprar até no mercado de São Paulo essas berinjelas, e fez aquela escabeche maravilhosa, que ela é italiana. E quando essa berinjela, ela foi perguntar: o senhor comeu? Esqueci. Aí o irmão ela foi procurar saber, estava lá cheia de mofo. E quando ela me viu, não tinha nada a ver com a história. Eu não quero mais saber de pastor. Eu fiz a berinjela. E eu perguntei: a irmã fez? Essa não foi para mim não, tá? Que não entendeu a história, foi para outro. Eu falei: mas a irmã fez com que interesse? E aí eu fui sondar as motivações. Ela, na mentalidade, embora tenha um coração nobre, na mentalidade dela era muito mais para fazer um terreno de quando amanhã ela precisasse, a igreja pagasse o plano de saúde dela. Falou para mim. Então nós não podemos dar e achar que vamos colher daquela pessoa que chegamos a dar, que demos àquela pessoa, que ofertamos àquela pessoa. E Deus falando para Jó, e Jó traz isso no verso 14: ao amigo eu devo mostrar compaixão. Outra doutrina extremamente importante no capítulo 9, a soberania de Deus. Versículo 1 diz: então Jó respondeu e disse: na verdade sei que assim é. Capítulo 9: porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração, ele é grande em poder. Quem porfiou com Deus e teve paz? Ele vai dando glória a Deus, porque ele vai mostrar aí a soberania de Deus. Ele é quem remove os montes sem que saibam, que ele na sua ira os transtorna, quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem, quem fala ao sol e este não sai, sela as estrelas, quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar, quem fez a ursa aí é a constelação, o Órion, o sete estrelo e as recâmaras do sul, quem faz grandes coisas que se não podem esquadrinhar, e maravilhas tais que se não podem contar. Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Jó está falando de que Deus é soberano. Deus é soberano sobre a criação. Mas nesse mesmo capítulo, quero que você marque agora, e aqui está para mim a maior complexidade do livro de Jó. Jó se achava justo. Jó entendia que ele, como justo, não deveria passar por aquilo. E aí ele traz uma doutrina grande da Bíblia, que eu peço para você marcar nos seus apontamentos, que é o texto mais difícil do Novo Testamento, que eu acho, e o capítulo mais difícil, Romanos 3. Se você pegar em casa Romanos 3, você vai ver que Paulo fala várias vezes de justiça, justo, justiça, justo, justiça, justo, justiça, justo e justificador daqueles que haveriam de crer no justo. E veja o que Jó diz aqui, falando sobre justo. Vamos marcar aí, Jó capítulo 9, verso de número 15. A ele, ainda que eu fosse, justo, não lhe responderia. Antes ao meu juiz pediria misericórdia. Verso 19.
Se se trata da força do poderoso, ele dirá: eis-me aqui. Se de justiça, quem me citará? Ainda que eu seja, 20, justo, a minha boca me condenará. Embora seja eu íntegro, ele se achava íntegro, ele me terá por culpado. Verso de número 28, ainda assim todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que me não terás por inocente, e serei condenado, porque pois trabalho em vão. E ele está falando sempre de justiça, justo, justiça, justo, juiz. E é nesse mesmo capítulo, eu já preguei isso aqui alguns anos atrás, sei que a hora avança. Isso aqui Jó aprendeu em 9 meses. Não dá para aprender tudo isso em uma pregação. Queria que você abrisse seus olhos com atenção agora. Jó é homem. Deus ainda não tinha corpo de homem, que Jesus vai ter. Nesse capítulo ele diz: tu não és homem para saber o que eu estou sentindo. O câncer que eu tenho, disse Jó, na pele, eu arranco as feridas com caco de telha. O Senhor não é homem, porque não tem epiderme, pele. O Senhor não sabe o que é isto, porque o Senhor não tem um corpo como eu. E Jó indaga no capítulo 9, verso 32, vamos ler? Porque ele está conversando com os amigos de Jó, os amigos dele, dizendo acerca de Deus, porque ele não é homem, Jó 9,32, como eu, a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. E os advogados que estão aqui, o que é que o advogado faz? Ele media junto ao cliente, junto ao juiz, a favor do cliente. Jó está dizendo que ele está como homem e Deus do outro lado, e não há entre eles um advogado. E ele argumenta no seguinte pressuposto: o Senhor não entende, porque o Senhor não está aqui desse lado, com um corpo cheio de câncer na epiderme. Não há entre nós um árbitro que põe a mão sobre ambos. E deixe-me dizer uma coisa no verso 33, vamos? Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós, o quê? Ambos. Essa pergunta foi respondida na cruz do Calvário, quando o advogado se tornou homem e morreu em nosso lugar. E há 4.000 anos atrás, antes de Jesus nascer, 2.000 anos antes de Jesus nascer, nos dias de Jó, Deus já está falando para Jó, que vai na boca dele, sem ele perceber, ele vai trazer o que João disse: eu sou o advogado junto ao Pai. João diz: se pecarmos, nós temos um advogado, e ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aonde Jó aprendeu essa teologia? Diga para a pessoa que está do seu lado: no sofrimento. Porque no sofrimento, uma família que foi sequestrada, um dos grandes empresários em Campinas, anos de igreja, falou no púlpito na igreja, e eu estava lá há anos atrás, e disse: há mais de 30 anos que eu estou na igreja, nunca li a Bíblia. Em um mês leu a Bíblia inteira enquanto a filha estava sequestrada. E aquilo que eu não fiz em anos, eu vou tomar vergonha e fazer em um mês. E à medida que eu leio, a minha cabeça muda, a minha teologia muda. E se você quiser ainda ver mais, vamos para... Essa aqui é uma doutrina linda. Eu lembro daquela irmã, tem uma voz belíssima, da Igreja da Graça, e ela canta, a Eliane Mascarenhas, né? E vamos abrir as nossas Bíblias em Jó 19. Ele aqui está falando do nosso Redentor, mas ele traz também a doutrina da ressurreição
no capítulo 19. Então, meus queridos, eu acho que você está entendendo. Eu estou mostrando que em meio ao sofrimento de Jó, as joias teológicas que ele enxergou, Deus também quer nos dar estas mesmas joias. E eu quero dizer para vocês, nós não precisamos passar por todo esse vale. Cristo já pagou o preço. Vamos buscar ao Senhor, como disse Isaías, é tempo de buscar ao Senhor. Porque talvez quando a grande tribulação vier, as perguntas serão tantas, e por falta de uma base bíblica, eu vou fazer o que Apocalipse diz: muitos vão questionar a Deus, e outros vão dar glória a Deus. Dar glória em meio aos juízos? É porque esses já aprenderam as doutrinas de Deus, de que o juízo começaria primeiro pela igreja, depois sobre as nações, e quem entendeu isso, na hora do juízo, não vai ficar perguntando a Deus por quê. Vai dizer o que uma multidão de remidos dirá: digno é o Senhor, digno é o Cordeiro, justos e juízos. Justos são os teus juízos e seus julgamentos. Aleluia. E o capítulo de número 19 diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá, versículo 25, vamos ler todos? Esse eu quero que a igreja toda leia. Porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Um detalhe, primeira vez está se falando aí, alguém expressando o meu Redentor vive. Porque o que havia de profecia lá em Gênesis é o descendente da mulher, Gênesis 3,15, que vai pisar a cabeça, é o descendente da mulher, mas não é Redentor. A outra expressão, Jacó, Gênesis 49, Jacó profetiza para Judá, até que venha o Messias, o ungido. Agora Jó está dizendo, na época de Abraão, eu sei que o meu Redentor vive. E agora ele está dizendo o seguinte, que por fim se levantará sobre a terra. Agora o 26, olha aqui, ele já cria na doutrina da ressurreição dos corpos. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, vamos, verei a Deus. Como a Bíblia é muito boa na gramática, ela usa uma mesóclise linda. Vê-lo-ei por mim mesmo. O Temer ia gostar. Os meus olhos o verão, e não outros. Em outras palavras, eu verei o meu Redentor. Ainda que eu morra, eu serei revestido. Meu corpo será revestido do incorruptível. Nós sabemos que Jó morreu, mas não dessa doença, porque ele foi curado. E eu quero trazer a palavra do Senhor, que segundo a vontade dele, ele hoje cure aqui toda sentença de doença, de enfermidade, diagnósticos de médicos, prognósticos de homens. Deus traga a sentença da palavra de vida sobre os nossos corpos, porque Romanos capítulo 8 diz que o Espírito que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará os nossos corpos mortais com a mesma vida. Amém. Você crê nisso? Amém. Então, para a família da Estefânia, para todos que estão aqui enfermos, deixemos na cruz as perguntas, as crises, as dúvidas. Vamos caminhar como peregrinos. Vamos ler as Escrituras, vamos ler um livro como esse, cheio e marcado por questionamentos, sofrimento, crise e dúvida. Mas eu encerro o culto dizendo, para mim, foi a melhor história da Bíblia que diz que a teologia de Jó mudou. E a prova mesmo que ele disse, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora, eu acho que é o almoço, ou alguns não leram. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora, não, agora, os meus olhos te veem. Dê uma salva de palmas ao Senhor. A teologia dele mudou.
Eu recebi, não vou citar nome, de uma pessoa muito conhecida em Campinas, muito conhecida mesmo. Ela comprou uma caixa de livro porque ela dizia que depressão era do diabo. Era só demônio, de depressão. Um dia eu estava no shopping Dom Pedro, a pessoa me deu um livro de presente. Eu disse, mas que livro é esse? Sobre depressão. Eu disse, pastor, Deus me disse para entregar a todos os pastores esse livro, porque eu fui uma pastora que sempre ensinei que depressão é do diabo, até o dia que eu passei pela depressão. E quando eu li o nome do autor, eu disse, esse eu conheço, ele é bom. Ela disse, entrego para todos, até a minha morte, para que todos saibam que a minha teologia mudou de legalista para bíblica. Porque Elias também teve depressão. Não tinha Rivotril, nem Lexotan. Eu não sei o que Deus fez, mas ele foi levantado. José também teve depressão, mas Deus o levantou. Paulo também teve depressão, mas Deus o levantou. E se nós passarmos por esse vale, a graça do Senhor é conosco, e o melhor, nossa teologia pode ser rebuscada, refinada, lapidada, para não falarmos mais bobagens para o meu irmão e a minha irmã, porque amanhã poderá ser eu e você. E Deus traz esse livro hoje de manhã para confortar o seu coração. E eu chamo aqui o pastor Nari, e você vai abrir a sua Bíblia em Jó 14. E eu quero encerrar cantando essa música que o Diante do Trono fez há muitos anos. E aqui eu tenho mais uma doutrina bíblica, que está em Romanos capítulo 5, a esperança. E Jó entendeu que o corpo dele mortal era como uma árvore, que mesmo que essa árvore tenha sido cortada, ainda se renovará. Meus irmãos, a minha vizinha colocou um veneno na planta. Eu olhei para a árvore, tadinha. Ele morreu. Eu falei para minha esposa, acabou com a árvore, acabou com a sombra para o meu carro. A árvore frondosa. Ela disse, Fernando, eu coloquei veneno, eu cortei tudo, pus veneno em cima, veneno embaixo. Meus irmãos, 4 meses brotou. Cheguei agora, está uma sombra tão grande, tão frondosa. Poder da natureza, poder de Deus, a vida, quebrando todos os paradigmas, todas as imposições, todos os prognósticos. Nós não somos o que as pessoas dizem que somos, nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos, e nós estamos em Cristo, e em Cristo Ele faz coisas novas todos os dias. Aleluia. E Jó diz, ainda que essa árvore seja cortada, se renovará, não cessarão os seus rebentos, se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco. Vamos, não é com a mangueira não, eu sou nordestino, foi com mangueira não, ao cheiro das águas. Não chegou nem mangueira ali, foi ao cheiro das águas. Acho que a água estava lá embaixo, no leito, e aí lá no subtérreo, e ao cheiro das águas, pela umidade, o tronco brotou. E diz a Bíblia, dará ramos como a planta nova. E eu quero dizer isso, Stefânia, levanta-te na força do Senhor. Ao cheiro das águas, brotará e renovará. Vamos ficar de pé. Que seu coração seja levantado hoje na força do Senhor. E se todas as perguntas que você ainda tinha na sua cabeça, não vamos colocar na cruz, apresentar a Ele e melhorar a nossa cabeça e a nossa teologia. Venha para a escola bíblica domingo de manhã, venha para a escola de profetas agora em fevereiro, venha para as reuniões de oração na quarta-feira. Vamos buscar ao Senhor. Assim também a palavra para Jane, a mãe da Vivian, a mãe do Felipe, que está ali nos filmando. Que aonde ela estiver agora, que ela receba a palavra. Sobre a vida do irmão Ângelo, sobre a vida de qualquer pessoa que está aqui enferma. Da pastora Luzia, receba a palavra de cura. Do irmão Márcio, que está em Valinhos, a esperança
para o ferido. Da mãe do Marcelo, da mãe do Cristiano, marcada pela dor, ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado, seu tronco morrer. A esperança. A igreja canta ao cheiro das armas, brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. A congregação vai cantar junto. A esperança para o ferido. Vamos cantar, vamos. Ainda que na terra envelheça a raiz, e no chão abandonado, seu tronco morrer. Sim, Senhor, a esperança bravou ao cheiro das águas, brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Curve a sua cabeça. Quem sabe você quer chegar aqui no altar e apresentar ao Senhor os questionamentos. Convido você, se você quiser sair do seu lugar. Senhor, eu ouvi a tua palavra hoje de manhã, início de tarde. Eu quero deixar neste altar todas as minhas perguntas, dúvidas, crises e questionamentos. E quero te fazer um único pedido: muda a minha cabeça, muda o meu coração. Eu não quero enxergar com a tua ótica, porque eu não tenho essa capacidade. Mas eu quero caminhar com o Senhor. Eu não quero estar batendo de porta em porta, metendo a minha cabeça na parede, questionando ao Senhor por tantos dissabores, por tanta injustiça aí fora. Ó Senhor, por que o justo sofre? Aprendi hoje à noite de manhã que o Senhor quer mudar a minha cabeça e mudar o meu coração. Aprendi também hoje que nem sempre o sofrimento é porque nós estamos em pecado. O mundo jaz no maligno, e o maligno tem uma fúria grande contra a noiva do Senhor e quer impedir a tua igreja de caminhar. Pai, nós entregamos a vida da mãe de Marcelo, a mãe do Cristiano, entregamos a vida da Estefânia mais uma vez, a vida do irmão Ângelo, a vida do Márcio, da Fátima, entregamos a vida da Jane, Senhor, entregamos a Patrícia, essa causa, a irmã Zezé, entregamos o Júnior, a Vivian, o Eduardo, a Fernanda que aqui estão, entregamos, ó Pai, Vinícius, entregamos o teu servo Alex, Gabriel. Senhor, venha nesta manhã, início de tarde, receber o nosso louvor, a nossa adoração. Queremos caminhar, queremos prosseguir esta caminhada, a esperança para o ferido. E ainda que a nossa vida seja esse tronco aparentemente morto, estagnado, parado, ao cheiro das águas da tua palavra, da oração do Espírito,
esse tronco pode captar pela umidade as águas do Senhor e trazer vida. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor transmita sobre os nossos corpos hoje, mortais, poder de vida que há em Cristo Jesus. Que todas as sequelas, que todas as consequências, efeitos colaterais sejam agora reduzidos a zero. Que o Senhor traga um renovo sobre as nossas vidas. Traga uma cura sobre as nossas cabeças, principalmente, porque a pior doença é a doença da mente, é a doença da alma, é a doença do nosso cérebro. Que o Senhor nos dê a mente de Cristo hoje à noite, hoje de manhã. Que o Senhor nos dê a mente de Cristo, a visão do Senhor sobre as nossas vidas. Que o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo console, conforte, fortaleça. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa e bendita do nosso Senhor Jesus, a consolação do Espírito Santo permaneça sobre todos aqui presentes. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, nós te louvamos por tudo. Abençoe a nossa semana, a nossa casa, o nosso dia. Muito obrigado, Senhor.